Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um evento AECOD. Hoje, a professora Luísa Ramos vai nos falar sobre Barbosa do Bocage. Fique conosco. Muito obrigada. Como é habitual, nós esperamos mais ou menos uns 10 minutos. Sabemos que depois há sempre uns retardatários, ou umas retardatárias. Agora uma pessoa tem que ter cuidado com as questões do género, que é para não ofender ninguém. E estão aqui pelo menos os três que temos puxado pela esta associação, que é a ECOD, a Analisa e o Vítor Coelho também. E procurando não repetir para muitos, ou para alguns, mas para aqueles que não conhecem, nós desde maio desconfinamos também esta associação e que tem uns anos e já fizemos várias atividades no âmbito cultural, de solidariedade, e em maio estávamos aqui um bocadinho entretidos, foi a altura de começarmos a criar umas atividades. Nós, como associação, fazemos parte de outras estruturas, nomeadamente a plataforma das associações da sociedade civil, e começamos na altura programamos fazer iniciativas todas as semanas de âmbito diverso. Tivemos vários pensadores de filosofia portuguesa, já fomos ao desporto, já fomos à economia, já fomos à África, voltamos agora mais perto para alguns de nós, apesar de ter aqui caras que estão bem longe, mas alguns de nós estamos na Península de Setúbal e calhou a vez de falarmos hoje aqui do Barbosa de Bocage, com a simpatia que quem conhece a Luísa já há uns anos, que nutre por estas coisas, apaixonou-se pela aquela intervenção de Sebastião da Gama, do padre, que é a única pessoa que eu conheço sinceramente, e acho que quem esteve connosco foi uma noite maravilhosa, um bom bocado de noite maravilhosa, porque é a única pessoa que eu conheço com uma tese mesmo mestrada a falar Sebastião da Gama, e nós no fundo, como ainda hoje dizia à Luísa e partilhar, que é a vontade também da Analisa e do Vítor, o nosso objetivo é continuarmos a dar, temos um bocadinho de ocupação neste período, que vai se prolongar muito provavelmente, e abordar temas que às vezes não são abordados noutros fóruns, e falarmos de uma forma mais, estamos-nos todos a habituar. Para a semana vamos sair da filosofia portuguesa, vamos falar de algo que também apaixona alguns, com alguma controvérsia. Vamos falar sobre a sustentabilidade financeira dos clubes. Não vamos falar só de Sporting, apesar de sermos sportinguistas, mas procuraremos falar, e já estava há muito tempo combinado que seria num período menos complicado convidar o Dr. José Maria Regiardo, e depois vamos a Santo Tomé, e iremos abordar também questões com Brasil e Timor, que estamos a programar. O que é que nós queremos dizer com isto? Nós nesta fase estamos, nomeadamente os três que estamos aqui, estamos abertos a sugestões, estamos abertos a disponibilidades e novas ideias. O nosso objetivo é a ECOD, tal como no passado já fez outras iniciativas do âmbito cultural e solidário, termos contributos, e muitas vezes nós próprios aprendemos com as interações e com as intervenções de cada um. Portanto, estamos abertos, disponíveis, temos um calendário mais ou menos definido, praticamente até final de setembro, mas estamos perfeitamente abertos a sugestões. Nesse âmbito, mais à frente, a Analisa ou o Vítor encerrar, mas a Analisa, ela tem ali um cartaz, nós vamos também procurar dar aqui um input de formação na área da psicologia, da motivação, que muitas vezes nós todos precisamos para sermos mais felizes e com mais sucesso, mas este não é um momento para me alongar, é um momento de... Prometi à Luísa que tinha a noite toda, o Zoom tem 24 horas, e se nós deixarmos e gostarmos, ela com certeza
vai fazer uma madrugada aqui connosco a falar de Barbosa de Bocage. Jesus. Luísa, em nosso nome, obrigada. Obrigada e o tempo eu. e o espaço. E noutros sítios diríamos, o palco é teu. Neste momento, a tela é tua. Ok, obrigada. Então é assim. Estou com som. Estou com som. Certo? Sim. Ok. Então é assim. Boa noite. Boa noite a todos e um agradecimento muitíssimo especial a todos os membros aí presentes da ACOD e pela bela iniciativa que têm de trazer eventos e de cooperar. Muito bonita a iniciativa e eu, como mulher das letras e como professora, percebo que só da partilha se chega à luz. Bonito o tema que me foi dado. Manuel Maria Barbosa do Bocage. Vou falar convosco desta maneira, como se estivesse a dar uma aula. Bocage nasceu no Sado. Bocage nasceu. O Bocage nasceu ali, no dia 15 de setembro de 1765. Foi um homem de Setúbal, foi um menino muito irrequieto. 6 filhos, de uma família, mas foi sempre um menino de sua mãe. E por ter sido um menino de sua mãe, teve um problema enorme existencial. A mãe morre, tinha ele 10 anos, mas aos 6, também Manuel Maria Barbosa do Bocage fica sem o pai. Eu direi que foi um estado de orfandade que tomou conta deste senhor da literatura de Portugal. O pai é encarcerado, é preso, e o nosso jovem acaba por se tornar numa personalidade muito rebelde, pensando no século XIX. E nos finais, eu dizia que estaria aqui a explanar hoje a literatura naturalista, a dizer que, em Bocage, nesta noite, eu antevejo o seguinte: ele é, ou foi, o resultado de 3 variáveis reais na sua existência: o meio em que estava envolvido, a educação que recebeu, que segundo se sabe foi uma educação de primor e hereditariedade. Portanto, tudo em Bocage é natural, tudo em Bocage é a teoria naturalista dos finais do século XIX, já em pleno realismo. Então, vou contar-vos uma espécie de conto nesta noite bonita de verão. Bocage, o menino rebelde, quando sentiu que a orfandade pesava e junto dos irmãos, sentiu perder-se, sentiu que a vida se esgotava. Não sabia o que fazer, andava ali por aquele Setúbal, de um lado para o lado. Dizem que dialogava, dizem os muitos biógrafos que dialogava com os golfinhos, com as sereias, com as tágides. Bocage era um homem culto, ou um menino culto. Direi que nesses momentos de encontro com o nada ou com o eu propriamente dito, Bocage pensou: o que é que eu posso fazer por Portugal e pelo mundo? Eu só sei fazer uma coisa: ter saudades da mãe, muitas saudades de abraçar o pai e correr por esta rua acima, por esta avenida que vai dar ao mar. E o Bocage fazia isso. E, entretanto, pensou, e se pensou melhor fez. O que é que este homem fez? Alistou-se na Marinha. Ao alistar-se na Marinha, ele vai, ao fim de 3 anos, é nomeado tenente-coronel e vai embora para Damão, para a Índia, mas o seu caráter rebelde, herdado do seu próprio pai, fez-o estar lá muito pouco tempo. Não gostava da Marinha, não gostava de prisões, ele é um homem de liberdade. Ele gostava de amar e de ser amado, ele gostava de ser compreendido, ele gostava da noite, ele gostava do dia, ele fazia da noite a sua confidente e estar ali no seio de tanto soldado e tanta gente à espera de uma conquista qualquer para Portugal, achava uma utopia. Foge e vai para Macau, mas também em Macau não foi feliz. As recordações guardadas no baú, as recordações da sua mãe eram mais do que muitas. A mamãe estava sempre presente naquele coração.
e lembrava que tinha sido ela, a grande educadora, cá está as 3 variáveis de que eu vos falava, a educação primorosa dada por aquela Mariana de Bocage, uma senhora vinda de fora, uma Mariana de famílias da Normandia. Ele sentia que daquela mãe tinha recebido uma educação tão bonita que só podia, agora que tinha fugido da Índia, só podia ir para Macau, mas tinha que ter uma atitude coesa, determinada, tinha que ser um grande senhor para fazer jus à pessoa da sua mãe. Mas não, meus amigos, este homem é apaixonado por natureza, este homem é extrovertido por natureza, obtuso, incongruente, desmedido, amante, irreverente. Ele era tão tudo isto que acabou por sair de Macau e vir para Lisboa. Quis estar aqui, na sua grande urbe, olhando o Tejo e comparando o Tejo com o Sado. E lembrando-se do grande Camões, lembrando-se que tinha tanto de igual a ele, mas nunca conseguiria tocar-lhe na orla da vontade, nem beber da mesma fonte hipócrino. E como estava desiludido por não ser capaz, pensava, mas vou fazer alguma coisa. Agora, em prol da literatura de Portugal, como fez o meu herói. O meu herói, Luís Vaz de Camões, século XVI. Eu vou agarrar esta ideia agora, 200 anos depois. Mas, chegados a Lisboa, o nosso Bocage, porque ele é irreverente, é obtuso, acaba por se apaixonar e logo pela cunhada, a mulher do irmão. É catombe familiar. Se já estavam todos divididos com a morte da mãe, com a prisão do pai, agora com aquela ligação de foro íntimo com a cunhada, aquela vida deste homem, deste Bocage, estava praticamente rota. Tornou-se, sequencialmente, um boémio. O que é que eu tenho em Bocage? Um homem que deambula pelas vielas e pelas ruelas da grande urbe, da capital, que anda de um lado para o outro à busca, deixa-me dizer assim, do Palácio da Aventura. E quem é o Palácio da Aventura? É do naco de felicidade. Ele queria ser feliz, ele queria esquecer a cunhada, ele queria esquecer o que tinha feito ao irmão. Portanto, resoluto, um dia, resolveu que iria mesmo esquecer aquela mulher. Existiam tantas outras, e tentou equilibrar-se e aquela desilusão amorosa fez com que ele, senhor da tal educação de que vos falei há pouco, senhor de um latim profícuo, de um francês muito bom, senhor de uma mitologia clássica rigorosa, da literatura plangente, resolveu sentar-se à beira-Tejo e quantas vezes à beira-Sado escrever. Mas escrever sobre o quê? Sobre as coisas que o tocavam, sobre a desilusão amorosa, sobre as desigualdades financeiras, porque ele, que tinha vivido tão bem, agora depois de ter sido tão irrequieto, de ter visitado aquela Índia, de ter ido para Macau, de ter voltado para Lisboa, tinha perdido tudo. O que é que eu vejo em Bocage? Um conto de um homem que, cegamente e por amor, fica sem nada. Isto é romantismo, meus amigos, isto é romantismo, é o pré-romantismo. O homem que ama alguém e que se sente desconcertado pela família e por esse tipo de amor, acaba por ser um homem que nega a própria existência, sempre com ela na alma, acaba por escrever os sonetos mais belos que eu irei apresentar e analisar depois. Mas, como sabia tanta língua, até segundo algumas biografias que estive a ler, ele até sabia alguma coisa de castelhano, portanto sabia também ainda um bocadinho de alemão, mas segundo os biógrafos de relevo, passava mais pelo latim, pela língua latina, pela nossa, e de facto para mim, por estudo aprofundado da mitologia e das consequentes literaturas. Começou, num tempo de paragem, a dedicar-se à tradução de poesia francesa para português, ou de portuguesa para francesa, e poesia latina. Fez coisas muito, muito lindas, e porque fez coisas muito lindas,
O que é que aconteceu a este Bocage, que entretanto tinha deixado de ser aquele menino pardal de telhado, aquele louco de amor, aquele rapaz insensato e que tinha se tornado o homem mais coeso? O que é que lhe aconteceu? Uma coisa bonita, foi chamada por uma academia para fazer parte dela, e essa academia era uma associação de poetas, denominada, como vocês todos sabem, a Nova Arcádia, ou então a Academia das Belas Artes. Bocage ficou radiante. Vou finalmente ingressar num sítio onde posso crescer como poeta. Eu quero ser igual ao meu mestre, eu quero ser como Camões, deixem-me ser. E lá, incorporado que lá estava, tinha as teias daquela vontade, tinha os princípios e as atividades, portanto, daquela espécie de confraria, daquela academia para reger tudo o que fazia. Começámos por ver Bocage escrever coisas lindas. Sobre quê? Pastores. Verdade, Luísa Ramos? Sim, escreveu muito sobre pastores, sobre a mitologia grega. E então, pastores, pastoras, rebanhos. E então, era um mundo ideal. Eu vou parar um bocadinho para vos dizer. Era um mundo de que fala Fernando Pessoa. Eu diria que era o Quinto Império, nitidamente. O Quinto Império porquê? Porque era um espaço de esplendor que, não existindo no mapa, existia no coração de Bocage. Um espaço lindo, harmonia entre as musas, entre os humanos que levavam a passear as musas, como se de gato se tratasse, o gato que ia atrás. Beleza das belezas, o locus amenus ali, aquela felicidade plena, totalizante ali. E Bocage recuava no tempo. E sentado na sua pedra, que tanto gostava aí em Setúbal, dizia de si para si: eu fui à Ilha dos Amores. Com quem? Dizia eu para ele: olha, eu sei, eu fui à Ilha dos Amores, estive lá com Tétis e os marinheiros e com a vasta gama, e eu fui feliz, eu fui capaz de escrever assim. Mas, e há sempre uma adversativa, houve um problema aqui enquanto homem da Arcádia Lusitana. Porquê que houve um problema? Porque ele entrou lá com um pseudónimo, ele não queria ser conhecido como Bocage. Porque não? Porque tinha feito muita asneira. Não esqueçam que ele tinha fugido de Damão. Não esqueçam que ele volta a fugir de Macau. Entretanto, ainda vai ao Brasil, corre tudo e vem fugido de novo. E depois, em Lisboa, apaixona-se por quem não deve. Portanto, o homem tolo. Logo aí, o que é que se vê? Vê-se que ele, senhor desta Nova Arcádia e desta academia tão bonita das artes, e que já escrevia coisas tão lindas, vivia agarrado à ideia de ser capaz de fazer assim coisas bonitas, à imagem deste Luís Vaz de Camões, e daí eu ter citado a Ilha dos Amores. E pensava, que bom, eu tenho que arranjar outras musas, eu tenho que arranjar outra Tétis, eu tenho que arranjar outra Vênus para ser eu capaz de escrever, não uma epopeia, mas uma coisa bonita sobre o meu país. Agora, parem. Bocage era um conhecedor, era um letrado, embora não saibamos que licenciatura tem, mas sabia que o século XVII tinha sido o século do Balouco em Portugal. Sabia que no século XVII, em Portugal, a Inquisição tinha morto tudo e tinha morto todos. Os autos de fé no Rossio eram mais do que muitos. Os judeus já eram. Os feiticeiros não eram. Ele sabia daqueles julgamentos brutos, brutais. E então, levado pela sua veia de extroversão absoluta, escreve uma carta a Marília. Quem é Marília? Olha, os biógrafos dizem que é a sua amada, ele chama-a de Marília, mas depois no outro chama de Narda, é aquela que é feita para amar. Ele escreve uma carta a Marília, uma amada dele, fictícia, porque é a mulher amada, e nessa carta que lhe escreve, ele vai derrubar por inteiro a igreja. Vai fazer tudo aquilo que não poderia fazer. O que foi que ele fez que não poderia fazer? Isto que eu vos estou a dizer. O quê?
escrever sobre o barroco em Portugal e escrever sobre aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana fez no nosso país. Os mortos pela Inquisição, os presos pela Inquisição, e então, de repente, parou para pensar, o que é que eu já fiz? Na carta à Marília, ele começou até por negativizar a existência de Deus. Eu já vou mostrar o slide, mas agora quero continuar. Ele negativiza a existência de Deus e diz uma coisa parecida com esta. Não pode ser verdade que, além desta vida, a outra seja uma história de contemplação. Não pode ser verdade porque os homens de Deus aqui fazem práticas como estas. Eu vejo uma arena, cujos touros são os próprios homens, gente com o sangue bonito, gente que atrás traz feiticeiro escrito, gente que é apedrejada até à morte ali. E por isso, quando escreve subrepticiamente a carta à Marília, chamada de pavorosa ilusão de eternidade, reparem, pavorosa, horrorosa, ilusão, sim, da eternidade. Não tenhas, Marília, não tenhas, homem, ilusões de que a vida eterna existe. Crê no agora, crê no presente, deixa-te coisas, deixa-te do devir. Que estes homens que te governam, que esta política que te assiste, que esta religião que te domina, onde tu vais todos os dias, falar com Deus, que estas igrejas que te cercam, estes santos que te envolvem, não te podem fazer nada. Dolorosa, dolorosa que é eternidade. Esta eternidade não existe, é uma ilusão. E ele disse isto numa carta extensa à Marília. Eu estou só a pegar no primeiro verso, vou lê-lo. Pavorosa ilusão da eternidade. Esqueçam isto, pedia com aquela carta. Amigos, o que é que esperam? Esperam o mesmo que eu? Nós sabíamos o que era o Tribunal do Santo Ofício. Não havia qualquer hipótese. Bocacho foi apanhado. Afinal, um homem culto, um homem importante de Portugal, tinha sido capaz de desdizer de quem? Da Igreja Portuguesa? Da Igreja Portuguesa ligada aos cardeais e a Roma. Não podia ser. Pavorosa ilusão de eternidade. A eternidade. E a eternidade temo-la, diziam eles, no céu. É lá no céu que está a eternidade. Vive bem cá em terra para a adquirires. Óbvio que, como ele escreveu pavorosamente esta eternidade, dizendo o quê? Que afinal os portugueses e os padres queriam que nós fôssemos, não direi asnos autênticos, para sermos submissos, porque só sendo asnos nós seríamos submissos. O nosso homem acaba por ser apanhado pelas malhas do Santo Ofício e acaba por ser levado para o limoeiro. Durante algum tempo eu não tenho, de maneira nenhuma, Bocage em Lisboa, nem Bocage na vossa terra, em Setúbal. Chorou muito? Bastante. Lágrimas fortíssimas correram por aquelas faces que queria tanto ser igual a Camões, mas esqueceu-se de que havia, há tão pouco tempo atrás, o Tribunal de Inquisição e que os inquisidores não iriam perdoar nunca falar mal da vida eterna, porque ele nunca falou mal diretamente de Deus, falou mal dos homens que se diziam de Deus. Como diz o padre António Vieira, daqueles que, dizendo-se de Deus, não eram de Deus, estavam a mais, não prestavam, que procurassem outro ofício, porque matar um homem só porque era judeu era tudo incongruente. Matar uma mulher só porque era prostituta e jazia nos lajedos de uma qualquer rua de Lisboa era um ato ingrato. Ele escreveu isso e disse: levanta-te para a prostituta, anda, tal qual como está na Bíblia, levanta-te e anda, que pecado cometeste, entregaste o teu corpo, pois foi, e haveria outro emprego para ter, ou não seria emprego, haveria outra atitude que pudesses fazer para ganhar o ganha-pão. Portanto, ensinou bastante com este texto, mas também este texto levou-o à prisão durante algum tempo. Quando estava na prisão, fez assim uma retrospectiva, uma analepse. Andou para trás no tempo e recordou: epá, fiz tanta coisa bonita, escrevi sobre as musas, escrevi sobre os casamentos entre as musas, escrevi sobre o mundo ideal, um mundo bonito, fraterno, onde tudo é belo.
escrevi sobre pastores, pastoras, montes, ervinhas, ervas, escrevi sobre tudo o que é lindo. Mostrei ao mundo uma paisagem maravilhosa, onde tudo é luz, paz, candura, alma, pureza. E de repente, malvado do meu caráter, herdeu do meu pai, esta hereditariedade que não me deixa estar sossegado. Fui ao passado, fui ao século de outrora, buscar o que é a raiva surda que às vezes existe em mim. E então escrevi sobre isto. Sobre o quê, poeta? Fala connosco, precisamente sobre a eternidade. E disse que era mentira. E disse que haviam homens que tinham ofício de sal, mas que não podiam pertencer à Igreja Católica, porque eram homens maus, porque eram homens de muita incongruência, porque eram homens que diziam uma coisa e que faziam outra. Bocage é preso e durante o tempo que lá está resolve imaginar, pensar, andar à volta de todos aqueles assuntos e quando sai da prisão torna-se um menino bom. Porquê que eu digo menino bom, segundo os biógrafos? Por isto, porque fica quieto no seu canto, em Setúbal, e começa a traduzir textos, como eu já tinha feito quando veio também e que se apaixonou pela cunhada, traduzir textos de latim para português, de português para latim, para francês. Mas eu queria dizer-vos ainda que neste conto bonito do Bocage, ele tem ainda um trabalho que fez, dou-me licença, vou só beber um bocadinho de água. Desculpem. Ele tem ainda um trabalho lindíssimo que fez. Dizem alguns dos biógrafos, e eu quero crer que sim, que foi um trabalho pensado dentro das masmorras e que chamada A Pena do Tabelião. Eu vou explicar mais ou menos o que isto é. Eu encontrei noutros biógrafos outra versão. Quando ele fez a carta à Marília, onde dizia que não existia eternidade, ele escreveu ao mesmo tempo isto, é a pena, a escrita do tabelião. E o que é a pena do talião? A pena do talião é uma coisa tão antiga como o Antigo Testamento, está em Deuteronômio e noutros. E então o que é que diz? Diz que quem pratica um crime é criminoso, logo tem que ser julgado. É a lei da retaliação. Ele pensava, como homem rebelde que era, mas justo, que alguém que praticava o mal tinha automaticamente que ser observado nesse mal e ser castigado por essa atitude menos correta. É a lei do talião e daí ela ser uma lei do Antigo Testamento e de constar num dos livros do Deuteronômio. Ele agarrou-se a esta ideia, a esta pena escrita do talião, para dizer que Portugal tinha muita necessidade. Porquê? Amigos, pensando outra vez no mundo pouco, pensando outra vez naqueles que foram parar à fogueira e à morte, porque não eram católicos apostólicos romanos. Ele dizia, então estes que matam desmesuradamente não têm que ser obrigados a conviver com a pena do talião? Eles têm que ser retaliados, na mesma medida. Mataram, trucidaram, mandaram para fora, para a Índia, para longe, tanta gente. Agora têm que ser retaliados da mesma moeda. Meu Deus, isto foi outra vez um problema atroz para a sociedade portuguesa e para a política de Portugal. Eu quero dizer-vos que estes elementos de Bocage e deste conto lindo são elementos que vocês sabem de sobremaneira melhor do que eu, talvez, que são tratados em Memorial do Convento por José Saramago, no século XX, por nosso Nobel. Ele vai lá, o José Saramago, e conta-me isto tudo. E eu, quando estou a ler o José Saramago e o Memorial do Convento, estou a ver Bocage. Estou a ver Bocage sentado na pedra, a ver Bocage naquele hemicírculo, ou melhor, naquele círculo, vendo homens serem tratados como bestas, vendo mulheres a serem agarradas e exploradas ali, à vista de crianças, o rei aplaudindo, toda a gente a aplaudir, a sorrir, a cantar, vendo quase uma pirotecnia de humanos perante uma situação tão caótica, e sei que de certeza, e já li ontem e hoje alguns artigos, onde se diz que o nosso Nobel foi buscar ao nosso VAT, portanto, a Bocage, muita desta inspiração para escrever o Memorial do Convento e para escrever aquela parte lindíssima da Sebastiana de Jesus, que, como vocês sabem, foi condenada à deportação
só porque era feiticeira, lia cartas. E não podia, portanto foi levada para ali, para o Tribunal do Santo Ofício, para aquele círculo, e ali foi julgada e foi embora deixando uma filha sozinha. Por estas coisas que, segundo o nosso Nobel da Literatura, foram vistas, observadas no reinado de Dom João V, o tal megalómano, por estas coisas nós podemos, e os biógrafos dele dizem que sim, podemos jurar que Saramago veio aqui, Saramago bebeu desta fonte de Hipocreno. Qual? Manuel Maria Barbosa do Bocage. Um menino irrequieto, sim. Um menino de uma sociedade abastada, sim. Mas irrequieta porque era abastada? Sim, irrequieta porque os outros não tinham o que ele tinha. Um menino por veia hereditária, muito controverso. Sim, o pai também foi um homem muito controverso. E por isso, aos 6 anos de Bocage, aquele senhor foi preso. E mais, e um homem muito sensível, o Bocage. E tão sensível que por muitas vezes pensou que ia morrer. Ia morrer tal como a mãe morreu. A mãe morreu, tinha ele 10 anos, e ele ficou eternamente numa memória de desgosto atroz e vivendo, tendo sempre na algibeira alada um lencinho que trazia de recordação com uma bainha feita pela mãe em tempos idos. Isto lembra muito Eugênio de Andrade e podemos, e segundo os biógrafos de Bocage, podemos dizer que Eugênio de Andrade, de facto, também foi beber desta fonte. Ou seja, nós temos um Bocage que é um homem da Nova Arcádia, é um homem da racionalidade, obrigaram-no a ser racional, obrigaram-no a ser satírico, crítico. Ele aprendeu lá a ser crítico, mas aprendeu a ser crítico com quem, meus amigos? Com os simples, com os pobres, com os humildes, com aquelas paisagens idílicas. Ele tornou-se simples ali. Na Nova Arcádia, ensinaram-lhe isto. E ensinaram que só assim, se ele fosse simples, ele adquiriria a razão plena. Porque o mundo tem que ser construído com uma pedra básica chamada ciência. E atrás desta pedra básica chamada ciência existe outra. Sabem qual? A ciência é igual à vida bem vivida e a ciência é igual à aquisição de uma certa felicidade. Se eu souber, eu faço. Se eu souber, eu digo. Se eu souber, eu vou. Por isso, atrás desta ciência está indiscutivelmente o melhor de nós, o conhecimento. E ele que tinha aprendido estas coisas todas, acabou por ter consciência de que muito tinha que dar a Portugal e ao mundo. Tinha sofrido a prisão, ok, tinha aprendido com os Árcades tanta coisa bonita, a tal Ilha dos Amores, a tal junção de mulheres, não importa de que cor, está aqui o apelo ao não racismo, à não xenofobia, está aqui tudo neste homem. E por isso, depois disto, nós temos um Bocage que se volta para ele próprio. Volta-se para ele próprio depois de ser um Árcade, depois de ser um homem racional, muito cerebral, muito capaz de pensar. Eu não posso dizer isto porque vou pagar à fogueira. Eu não posso amá-la porque ela é a mulher do meu irmão. Eu não posso maltratá-lo porque ele tem direitos como eu. Eu não posso amesquinhá-lo porque não devo. A Carta de Direitos está aí. E então, depois disto tudo, de ter sido de facto um membro da Nova Arcádia, ficou conhecido, como vocês sabem, por o poeta satírico, o poeta que diz tudo. Vamos agora, juntos, comigo, à Idade Medieval. Agora já não estamos aqui, estamos na Idade Média. E o que é que a gente tem? Poesias de amigo, poesias de amor, poesias de escárnio e de maldizer, que é poesia satírica, verdade? E, entretanto, dizem os biógrafos que o nosso Bocage foi lá, à Idade Média, à longa noite de 1000 anos, buscar o quê? Isto. Mas isto de quê? De que nós temos que dizer o que vai mal numa sociedade para a reconstruir. Nós temos que dizer a um amigo o que não está bem para ele modificar. Nós temos que dizer a um filho, estás incorretamente no teu posto, para ele modificar, não é bater nas costas. E então consciente
de que já na Idade Média, na longa noite de 1000 anos, assim se fazia, o nosso Bocage também começou a fazer esta poesia satírica toda, que vocês já sabem o nome. E se eu perguntasse agora a um de vós os nomes dos 2 grandes textos dele, satíricos, porque ele tem muitos, mas aqueles 2 que fazem jus a Bocage, vocês sabiam que é a Carta a Marília, verdade? Que é a tal primorosa ilusão da eternidade. E ainda a pena escrita de Talião, que está em Deuteronômio. Mas satirizou tudo. Com isto, com estas 2 grandes peças, direi eu, peças, este homem satirizou tudo. A política, a sociedade, a família. Não houve nenhum item que não fosse satirizado. Eu direi que até se preocupou demais com a flora, com a fauna, preocupava-se com tudo. E temos, de facto, este homem da racionalidade, da ciência, um homem tão mudado. De repente, vai-se-me o Bocage outra vez. Perco o homem. Porquê é que eu perco o Bocage de repente? Porque o Manuel Maria Barbosa encontra outras mulheres por quem se apaixona doidamente. Aliás, ele era um homem bonito e fácil era, naquela altura, uma mulher achar nele beleza e tentar tirar dele o quê? O conhecimento. Porque amar um homem assim é mastoso, um homem com tanta cultura. Ele tinha muitas mulheres, os biógrafos dizem brincando para nós, não queres saber quantas ele teve, porque eu também não sei o nome delas. É engraçado que o poeta depois começa a interiorizar-se, a extroversão da parte satírica, daquela grande noite de 1000 anos, de que eu falei na Idade Média, aquela sátira direta, porque ele não fez escárnio, ele fez sátira. Se nós na Idade Média tínhamos o escárnio, que era criticar sem dizer o nome, tinhas também o maldizer, que era criticar dizendo o nome e o mal feito. Por isso, em Bocage tu tens a sátira de maldizer, porque ele diz quem diz e diz o que é que essa pessoa diz. Diz quem faz e diz o que foi feito. Saído daqui, dizia eu há bocadinho, eu tenho não já o poeta da Nova Arcádia, aquele poeta dos pastores, da serenidade, da paz, mas tenho agora o homem preocupado com os amores e com ele próprio. Tenho praticamente um romântico de frente de mim. E então, esse romântico que está à minha frente, o que é que me diz? Diz-me assim, ouçam-me, eu sou igual a ti. Eu tenho a capacidade de amar. Eu gosto de amar. Só me sinto bem se conseguir. O quê? Amar alguém. Mas amar dói, sabias, leitor? Dói muito. Amar tira o sentido, tira-me a razão. E aquela razão que eu aprendi enquanto a Árcade está totalmente perdida. Meu Deus, eu estou a cair numa profunda reviravolta. Eu estou a viver da emoção. E o poeta começou a viver da emoção. E começou a dizer-te a ti e a mim. Há mulheres que eu encontrei na vida que nasceram para ser amadas. São as anardas, nascidas para ser amadas. E essas mulheres que foram nascidas para ser amadas têm uns olhos lindos, que embora não sejam, a teu ver, muito lindos, aos meus são, porque o amor nasce sempre de um olhar. Tem uns cabelos encaracolados lindíssimos, tem uma frontalidade digna de registro. E eu perdi a razão quando as encontrei e agora eu vivo no mundo da emoção. Eu amo-as. Eu já deixei a racionalidade para trás. Embora saiba de antemão que durante muito tempo pratiquei o arcadismo, sei que sem razão não há conhecimento e sem conhecimento não há verdade, e agora continuo a perder-me. Estou perdido na vida por amor e por vários amores. Por amor de uma mulher, por amor de mulheres, mas também, ouçam, porque eu sou igual a ti, igual a ti, igual a ti. Porque eu amo também a liberdade. Eu quero ser livre de amar quem eu queira. Eu quero ser livre de estudar o que eu quero. Eu quero ser livre para ler o que me apraz.
Eu quero ser contente porque sou contente ou estou contente. Eu quero chorar porque eu estou infeliz. E não és tu que me vais segurar as lágrimas. Portanto, ele gritou à liberdade com muita força, ou gritou por ela, chamando a secretária antiga da sua vida. Preciso de ti, liberdade. Vem até mim depressa. Não consigo viver sem ti. Lembra-te que eu não te tive durante tanto tempo. Está aqui uma pessoa a pedir para ser admitida. Eu não te tive durante tanto tempo. Portanto, dá-me de ti. E começou a pedir à liberdade feixes de luz para conseguir escolher o ideal, escolher a sociedade que queria, escolher um tempo melhor, mais bonito, mais coeso. Porque não lutar por uma democracia, por uma política, desculpem, melhor? Porque não formar outra associação como a nossa, como a ACOD, outra confraria bonita dos homens de Portugal, dos poetas, outra Nova Arcádia 2, e, escrevendo assim, encontrou-se em Bocage, nas suas escritas e nos seus sonetos, um dos grandes sonetistas de Portugal. Portanto, eu vou agora recapitular sinteticamente o seguinte. Ele foi, de facto, um contador de histórias. Sim, logo, são histórias de sátira. Ele escarnece. Ele diz quem escarnece e por que escarnece. E isso está na Carta à Marília e na pena do Talião. E por isso foi preso, porque ele queria que as pessoas fossem livres. Depois, deixado essa fase, que é por essa fase que ele é muito conhecido como satírico, como o Elmano Sadino. Vejam que o Elmano Sadino é uma brincadeira à volta do nome Manuel. O Manuel do Sado, quem és tu? Perguntavam os tubalenses. E ele dizia, é São Manel, ali do Sado. És o Manuel de Sado? Sou o Manuel de Sado. O Manuel do Sado sabia fazer versos. O Manuel do Sado era um homem pobre. Era um homem pobre porque tinha só o seu corpo, o seu conhecimento, a sua capacidade para ganhar dinheiro. Porque de resto a família tinha-se diluído toda. A mãe tinha morrido, como vocês sabem, o pai estava preso, os irmãos, e agora onde estão? Ele tinha-se apaixonado por uma das cunhadas e vivia só. E este homem, que assim era, acaba por querer ter a liberdade, acaba por sentir que só a liberdade lhe dava paz e acaba por sentir também que a liberdade associada ao amor era tudo o que um homem pode ter e que é da liberdade e do amor. Olha a dualidade, liberdade, amor, que eu faço agora a corrente, eu faço o coração. Eu só amo o meu país se eu tiver liberdade e amor por ele. Eu só amo o meu marido se eu tiver liberdade e amor por mim e por ele. Ou seja, então são duas constelações que unidas dão lugar, de facto, a um rebento final, a uma memória futura. E agarrado a isto, o poeta começa a escrever textos de uma beleza ímpar, textos muito lindos, sonetos, porque como eu vos dizia há bocadinho, ele foi o grande sonetista português, tal como Camões, e estes dois grandes sonetistas não foram eles que introduziram o soneto em Portugal, nós sabemos disso, mas foram eles que de facto o praticaram muito, 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 e como grandes sonetistas que são os dois grandes homens da literatura portuguesa do século XVI e do século XVII. Não posso de maneira nenhuma esquecer de um homem do século XIX que vem agora a título de talho de foice aqui, que é o Antero de Quental, também um sonetista. Mas o Antero de Quental é que foi beber de quem? De Bocage, porque o Antero de Quental está depois de Bocage. Um é do século XVIII, este é do século XIX. 100 anos depois, o Antero, um homem de Coimbra, como alguns de vocês, disse-me que andava à procura, tal como Bocage, do Palácio da Ventura. E nós perguntámos, nós os estudiosos, nós os estudantes, epá, onde foste? À procura do Palácio da Ventura. Eu sou um ser andante. O quê? Um paladino do amor. O que é que queres dizer com isto? E ele respondeu, cala-te, sou aquele que busca a felicidade. E a felicidade passa por uma nacôdea de pão, de amor, e por ter alguma coisa para sobreviver. Este homem, que era dos Açores, acabou por ir suicidar-se lá. Porquê?
porque nunca chegou ao Palácio da Aventura, que era de cristal, e que ao primeiro toque desfazia-se, porque Portugal tinha amarras fortes. Não nos esqueçamos que ele viveu no século XIX, em pleno realismo português, portanto não podia também brincar, muito menos o nosso Bocage. E então, estes dois homens, direi estes três, o Antero, o Bocage e o Bocage e o Camões, os três procuraram incessantemente o Palácio da Aventura, que a metáfora é, indiscutivelmente, a paz, a felicidade, o naco de alegria, o sabor da vida, o encanto de ser, o valer a pena estar vivo. Mas, e depois, nós lemos em Antero o seguinte: fui a ti, ó Elmano Sadino, fui a ti buscar tanto para beber e encontrar a felicidade. Como tu, andei com as ninfas, como tu, andei nas pastorelas, como tu, andei na mitologia, nos ósculos ardentes, nos beijos fortes, e corri o mundo todo, como tu, como tu. Por último, consciente de que fizesse o que fizesse, eu não teria paz, e consciente de que, tal como dizes, a eternidade é zero, eu, pegando na lei do talião, tomei consciência do seguinte: eu vou morrer, não tarda, mas eu vou acabar comigo, porque acabo com este inferno de amar e com este inferno de vida. Acabou com este inferno de amar, acabou com este inferno de vida, como vocês sabem, não estou a dizer nada que não se saiba, nos Açores, na sua terra natal, mas isto é no século XIX. Vou ao século XIX para vos explicar que também Antero bebeu de quem? Do nosso Elmano Sadino, do nosso Bocage, deste homem que vocês tanto amam e que faz de facto o jus da vossa academia e ainda aí da vossa cidade. Agora, sabemos que depois de tudo isto ele se torna romântico, porque quer encontrar a tal felicidade, e ao ser romântico, porque acaba por ser pré-romântico, não chega a viver mais do que 40 anos, infelizmente, morre de aneurisma, infelizmente, foi de tanto pensar, dizem alguns biógrafos. Ele foi romântico e, como romântico, escreveu muito sobre o eu, quem sou eu, minha existência, do que é que eu sou feito, que caderno de encargos trago eu. Será que é o destino que me preserva? Será que é o destino que me traça a vida, os caminhos, os patamares? Ou será que sou eu com as minhas próprias mãos, como diz Manuel Alegre, que faço a paz, que faço a guerra, que tudo faço e que tudo desfaço? Como estava nesta inquietação, escreveu sobre o eu da forma que já vamos ver. Depois escreveu sobre o humor à imagem de Garrett, já do século XIX também. Diremos que Garrett foi buscar a súmula ao século XVIII e a Bocage, o amor paixão e o amor verdadeiro. O não te amo, quero-te, que é o amor paixão, e aquele amor que arde sem se ver, e que é ferida que dói, não se sente, e que é contentamento descontente, de que fala o nosso Camões. E por último vai falar de quê? Da morte. Ele diz que eu, poeta, tenho que amar e ser amado. Se eu poeta, eu homem, eu pai, não for amado e nem saber amar, não me resta nada, senão a morte. Serei, como diz Camões agora, o que vocês sabem, besta, sadia, que porcaria, só estou aqui para fazer filhos. Caramba, uma besta, que é sadia porque faz filhos só para isto, para procriar, até eu não valho nada. E vocês sabem que isto é uma das grandes temáticas de Luís Vaz de Camões, nos Lusíadas e nas suas reflexões. E o nosso Bocage trouxe, de facto, também aqui este problema, a morte. Diz que o amor conduz ao sofrimento, verdade? Quando é o amor platónico, sabíamos isto, já todos, já de trás para a frente, da frente para trás, no século XVI, com Camões. Diz que há derivados deste amor, que é o ciúme. Ele era um ciumento, mas é verdade, nós hoje, em pleno século XXI, dizemos o mesmo, o amor traz ciúme. E mais, ele dizia que o amor trazia muita inconstância, eu deixo de ser quem sou porque eu amo, eu ajoelho-me
aos pés dela, porque eu a amo, porque eu a quero, faço figuras tristes e mudo depois rapidamente, sou inconstante. Tanto estive ali de volta dela a pedir-lhe amor, como um mês envolvido, já me esqueci daquela existência e parti para outra. Inconstância nítida e a insónia, as noites que não me deixam dormir por causa dela, por causa daquele amor, aquele corpo que eu amo, aquele corpo que eu quero dedilhar como se fosse um piano, aquela alma onde eu quero tocar, aquela cara onde eu quero oscular, beijar. Mas vetam-me, porquê? Depois, o eterno apaixonado, morrerei, e morreu com 40, apaixonado, verdade. O eterno apaixonado. Depois, a vítima do destino. Eu sou vítima do destino e tu também. Se pensas que não és, és. Porque tu trazes, Jorge, tu trazes, Zeferino, tu trazes, Analisa, uma carta de chamada. E essa carta de chamada diz o dia em que chegaste, o que vais fazer na tua existência e o dia do fim. O dia em que terás que ir parar, no dia em que existe a materna sepultura e o dia em que terás que ir parar à sepultura e serás pó, cinza e nada. Até disso ele falou, da tal carta de chamada que eu trago. E, portanto, ele acreditava que fizesses tu ou eu o que fizesse, se a minha carta de chamada dissesse que era ao contrário, teria que ser forçosamente. Amigos, falem comigo. Quem é que eu tenho aqui? Ricardo Reis é Fernando Pessoa. Então cá está os biógrafos de Bocage a dizer o quê? Oh Deus! Fernando Pessoa, para criar o heterónimo Ricardo Reis, o tal epicurista e estoico, foi buscar Bocage. Cá está. Portanto, este Bocage é tão importante para a literatura nacional que quando hoje se diz é para a pessoa, e eu arrisco-me, como alguns dos seus biógrafos, a dizer, e Bocage, que alimentou com a sua fonte de Hipocrene, com a sua escrita, tantos deles, de séculos variadíssimos, caraças, desculpem, século XIX, século XX, século XXI. Então o século XX foi todo povoado por quem? Oh, meu Deus, o mestre dos mestres. Quem foi ele? Alberto Queiro. E o que é que dizia Alberto Queiro? É Fernando Pessoa. Quem era? Era o homem bucólico, que ia também com o gado passear. Um homem simples, que vivia no locus amenus, nas paisagens lindas de Sintra. Então, onde é que foi Fernando Pessoa buscar isto? À Nova Arcádia. A quem? A Bocage. E então, dizemos assim, até Álvaro de Campos, por exemplo, é Fernando Pessoa. Então o Álvaro de Campos é assim, um doidivanas, é aquele que é o engenheiro, que é o homem de todos os conhecimentos, da ciência, da volúpia. Então não é ele, o Árcade. Foi outra vez a ele e ao Árcade, que também Fernando Pessoa foi buscar a essência da escrita de Álvaro de Campos, certo? Portanto, em cada heterónimo dos mais conhecidos de Fernando Pessoa, dos três, está escondido a pessoa, ou escondida, desculpem, a pessoa de Manuel Maria Barbosa de Bocage, ok? Ele está aqui. Tem também elementos clássicos. E os elementos clássicos que ele tem ao nosso serviço são o soneto, desculpem só, a tal composição poética de 2 quadras e de 2 tercetos, embora tenha feito também elegias, embora tenha feito também muitas cantatas, que são poemas cantados, lindos, para orquestração, são coisas lindas que o Zeca Afonso fez no século XX e que lembro-me de ouvir uma vez o Zeca dizer, pensando em Bocage, vou fazer uma cantata, e traz um amigo também, cá está, até Bocage outra vez. Caraças, não há ninguém que não tenha copiado o nosso vate. E, de facto, temos aqui o soneto, temos muito vocabulário clássico alatinado, mas nós ainda hoje temos vocabulário importado também, portanto, temos vocabulário do latim nos sonetos dele, temos a presença da mitologia, ele vai pescar sempre Marte, deus da guerra, que era casada com Vênus, que era a deusa da beleza e da pureza, vai buscar a mitologia para tornar mais verosímeis, mais verdadeiros os seus textos. Temos sempre, como elemento clássico também, uma alusão à morte. Não quero viver porque não me amas.
para te amar platonicamente prefiro morrer, e temos sempre nos textos dele um tom, ou nos sonetos propriamente, um tom declamatório, sempre com um conjunto de, como é que eu ia dizer, de pontuação tão expressiva que a pontuação vale por ela. A interrogação, às vezes retórica, é para que eu descubra o que vai na alma dele, porque terá que ser forçosamente o que vai na minha. Sou um ser humano como ele. O verso parentético, o verso entre parênteses, é para me obrigar a refletir, porque se está entre parênteses é reforço gramatical. Então, se está a reforçar, eu tenho que olhar para o soneto todo, 2 quadras e 2 tercetos, e tenho que vincar a minha mente e olhar para aquela palavra, ou aquela frase, aquele verso, porque é o primordial, é aquele que sem o resto de todo o soneto me diria tudo. É o verso parentético, que é tão ao gosto também dos elementos clássicos. Não esquecendo que ele, como clássico, trabalha 2 naturezas. Natureza paradisíaca, onde nós gostaríamos de estar agora, uma praia bonita, talvez deserta, com quem amamos, fruindo do iodo, fruindo de uma noite bonita como está hoje. Portanto, esta paisagem bonita que ele acha que tem a ver com uma componente espiritual, com uma paz de espírito que se tem na altura, ou então o locus horrendus, do latim, a paisagem horrorosa, tétrica, horrível, os mochos piadores, a morte, os ciprestes, as vozes do além que chegam pela madrugada, quando eu não espero, o arrepio que eu sinto. São elementos clássicos que o próprio poeta também agora traz aqui ao nosso serviço. Dizer mais do Bocage era repetir-me, e porque não me quer repetir, só gostava de analisar convosco, se não vos estiver a amassar, se estiver, estou aqui pronta para terminar, mas eu queria ir ainda a alguns sonetos para ver, vamos a alguns, para vermos se de facto tudo aquilo que ficou dito para trás está ou não encaixado. Vamos pensar só, antes de irmos aos slides, vamos pensar só numa coisa. Em Fernando Pessoa há Bocage, sim, nos 3 grandes heterónimos, verdade? Em Almeida Garrett há Bocage, sim, no Não Te Amo de Garrett há Bocage. Não te amo, quero-te. O amor vem da alma. E na alma eu tenho a calma de um jazigo. Mas amar-te, não te amo, não. Quem é que disse isto? Disse Bocage a Marília, meu Deus. E mais, e tenho em toda a estrutura da literatura nacional muito deste homem, nomeadamente até em Camilo Castelo Branco, naquele amor e naquela desavença entre famílias, no amor de perdição. Teresa de Albuquerque que amou Simão, mas não podiam porque as famílias eram rivais. Olha os amores dele com a cunhada, é uma rivalidade familiar também. Portanto, eu direi que em todo o século XIX, quer no romantismo do século XIX, quer no século XX, até, como vos digo, no nosso Nobel, do qual nos honramos todos, mas em todos os livros dele, basicamente, eu li-os todos, mas basicamente aquele que mais se aproxima do Bocage, ele aliás diz quase ao fim, é precisamente aquele do rei megalómano, ou seja, do memorial do convento. Aí nós temos um mundo insólito, uns com o tudo e outros com o nada, uns muito amados, outros sem amor, outros amando quem não poderiam amar, um rei com tudo, a povoação sem nada, o povo sem nada, o adultério cometido, as prostitutas ali, os trabalhadores suados, com um salário miserável e, sobretudo, toda a gente desamada e, sobretudo, toda a gente à espera da noite para dormir, da noite como confidente para aliviar e da morte para pôr fim a uma existência tão doída. Portanto, até o nosso Nobel foi lá, a Bocage, buscar inspiração para escrever a mais bela obra que os estudantes ainda hoje levam para o Exame Nacional 12º de acesso à faculdade. Aqui neste slide vocês têm a biografia, sabemos todos, pronto, é o homem do século XVIII, nasce em 1765, morre com 40 anos,
é um poeta. Eu tenho aqui poeta, um dos mais importantes poetas portugueses do século XVIII. Claro que houve outros no século XVI, ou outro tão importante quanto ele, que foi Camões, e depois tem no século XIX o Antero de Quental. Os três falando do eu, os três falando da dor, os três falando do amor e os três querendo a morte. Considerado o grande poeta do arcadismo de Portugal, verdade? Entrou lá com um pseudónimo, não quis ser Bocage, entrou lá com um pseudónimo, e esse pseudónimo foi Elmano Sadino, brincou com Manuel de Sade, ele dizia mesmo assim, Manuel de Sade, pronto, brincou com Manuel de Sade, aprendeu o que era o arcadismo, tinha já expliquei isto tudo, uma visão do mundo baseada na ciência, só a ciência era o único meio de explicar e modificar o mundo, e com a ciência há a razão, ele tinha que cantar na razão e sair do sentimento, para ser a base do conhecimento humano, desprezando, portanto, a tal religião que pregava o barroco anterior, a religião católica apostólica romana, que levou a tanta incúria e tanto problema em Portugal, nomeadamente ao Tribunal do Santo Ofício, e a tanta morte e a tanto auto de fé ali na Praça do Rossio. Na poesia satírica, porque ele foi satírico, como eu vos disse, ficou conhecida a pena de talião, já vos expliquei. Se praticas um crime, vais apanhar com metade, vais sofrer o mesmo, terás que sofrer na pele o que fizeste. Isto já está, ou estava já há muito tempo, na Bíblia Sagrada e no Antigo Testamento. E na poesia lírica ele apresenta duas fases, diga ali, a arcádica, é aquela que é muito bonita, que é marcada por regras, e são as tais regras de amar quem eu quero, num ambiente muito bonito, ter filhos porque eu quero, amo-a porque a amo, porque ela é minha, não a quero de mais ninguém. E depois a segunda fase dele é a Árcade, a segunda fase dele é a tal poesia que é emotiva, é o eu, que é solitária, ele está sozinho de noite, tem como confidente a noite, e por fim tem a morte, em toda a obra dele, que acompanha o fatalismo do mundo. Ele diz que morre, todos os poetas morrem, porque o mundo também irá ter o seu fim. Agora, slide. Só um bocadinho. A Epístola a Maria, nós já falámos dela, é um texto sarcástico. Ele foi contador de histórias e contava em Lisboa esta história a toda a gente. Pavorosa ilusão de eternidade, terror dos vivos, cárcere dos mortos, de almas vãs, sonho vão, chamado inferno. Sistema de política opressora, freio que a mão dos déspotas, dos bonzos, forjou por buçal credulidade, dogma funesto, que o remorso arraigas nos ternos corações e a paz lhe arrancas, dogma funesto, detestável crença, repito, que avenenas delícias inocentes. Esta crença na eternidade, esta crença de que há céu e inferno, esta crença nos déspotas, esta crença de que há remorso, de que quando faço asneiras o remorso é lá no céu, que é todo ele trabalhado, ele diz que é toda uma loucura, e daí o verso 1, pavorosa ilusão da eternidade. E foi por isto, meus amigos, quem é que me responde agora? Foi por esta epístola que ele escreve à amada, que ele foi que solto, encarcerado. Quem fala comigo? Jorge. Eu não sou a melhor pessoa para isso. Eu vou ouvindo apaixonadamente, mas não me peçam para responder. Zeferino, Vítor, Ângelo. Diga. Ora, vamos lá. Um filósofo, foi com esta epístola a Marília que Bocage conheceu o cárcere ou não? Está-me a fazer uma pergunta que eu não sei responder. Soutor, foi com esta epístola a Marília que ele conheceu o cárcere. E porquê? Porque atrás, no século XVII, tínhamos tido cá, e tu sabes melhor do que eu, o Santo Ofício. Tu não podias falar mal do Papa, nem da religião, tinhas que ser cegamente adepto deles, mesmo dos maus padres, mesmo daqueles que não tinham ofício de sal. Não se esqueçam da frase, vós sois o sal da terra, vós padres sois o sal da terra.
vós tens a palavra, tendes, conheceis a Bíblia, e é essa palavra que vai salgar a terra, que não vai deixar a terra apodrecer. Porquê que eu não apodreço e vós também não? Porque já alguém me chamou a atenção para... Eu direi nos dias de hoje, como diria aqui o nosso Bocage, o seguinte: se eu tiver um bom amigo que me chama a atenção na hora certa, ele é o sal da terra para mim. Olha, eu ia fazer a maior das asneiras, mas eu sou a terra. Mas porque escutei a voz dele, que é o sal, eu redimi-me, não fiz aquela asneira. Portanto, as pessoas boas, homens de Deus, não são só os padres e os frades. Homens bons, que há em toda a parte, são, para muitos de nós, o sal da terra. Salgam a nossa alma, salgam a nossa atitude menos correta, salgam a nossa vida, salgam os nossos jeitos e trejeitos feios e levam-me longe, levam-me a tocar na felicidade sem que consiga entrar. Mas eu chego ao Palácio da Aventura, eu digo: Zeferino, vamos lá chegar. Tu dizes: bora, Luísa, a gente há de chegar. Porquê? Porque passámos um ao outro uma palavra sã, uma palavra que valia a pena. Logo, em Padre António Vieira, logo no Sermão de António aos Peixes, vós sois o sal da terra. Por isso, vocês veem aqui em Bocage, um século depois, a vontade que ele teve de seguir os passos do Padre. Ir para onde? Para os mesmos sítios. Vai aonde? Ao Brasil, caramba! E então, ainda já tinha ido, mas voltou. Vai à África, ele tinha que saber como é que aquilo tinha sido colonizado, ele tinha que saber como é que os índios estavam a ser maltratados. Porquê? Porque ele tinha a consciência de que ele teria que ser o vós sois o sal da terra, o conceito predicável que está também na Bíblia, em Mateus 5. E, portanto, com a palavra dele, com o soneto dele, ou com a elegia, que a elegia, vocês também sabem todos, a elegia é é um texto triste, e uma cantata é o contrário, portanto é um texto que me faz vibrar, que dança ao som dela, e os sonetos. Portanto, nós temos esta fluência neste homem, e vou só beber água, já estou a pegar uma garrafa, e porque é assim, porque ele escreveu isto. Eu vou sair de Epístola a Maria, sou autor, e vou entrar agora no primeiro soneto que eu quero que leia. Primeiro slide. Ora bem, Ângelo Rodrigues, eu quero a leitura deste soneto. Vamos olhar todos para lá, meus amigos. 1, 2, 3, 4. 4 versos, uma quadra. 1, 2, 3, 4. 4 versos, 2 quadras. 1, 2, 3, um terceto. 1, 2, falta o outro. Falta um verso. Não? Não tem. Pronto. Então este não chega a ser um soneto porque lhe falta um verso. Ângelo. Queres que eu leia? Ouve-se. Estão-me a ouvir? Ouve-se sim. Lê. É um soneto. Está cá 2 quadras e 2 tercetos. Mas eu não consigo ver o final do terceto. Não, eu vejo. Então, mas tenho aqui. Mas pertence a piedade à formosura. Eu tenho-o aqui. Escrita. Podes ler. Mimosa, linda anarda, atende as doces mágoas do rendido elmano, com meigo riso, com suave engano, consola o triste amor que não te ofende. De teus cabelos ondeados pende meu coração, fiel para seu dano, como a luz dos olhos teu cupido fano sustenta o puro fogo em que me acende, causa gentil das lágrimas que choro, a tudo de antepõe minha ternura, e quando adoro o céu, teu rosto adoro. O golpe que me deste anima e cura. Mas ai, quem em vão suspiro, em vão te imploro, não pertence a piedade à formosura. Bonita leitura, verdade? Um aplauso para o Dr. Ângelo arranjar. Meus amigos, vamos continuar. Mimosa, linda Anarda. A Narda é a mulher que nasceu para ser amada, é a mulher perfeita, é a mulher bonita, mimosa, bonita, linda Anarda. Atende às doces mágoas do rendido elmano. Atende-me, espera-me, consola-me. Com um meigo riso, com um suave engano, consola o triste amor que não te ofende. Eu sei que tu não me amas, mas ao menos faz-me acreditar por um dia, por uma hora, porque não te ofende que me digas por uma hora ou por um dia ou por um segundo
que te amo. Amei-te porque és linda. Olhem o adjetivo linda no primeiro verso. Vamos para a segunda quadra. De teus cabelos ondulados pende meu coração fiel para seu dano. Os teus cabelos, à imagem da tua beleza, são tudo aquilo que me prendeu. Se ela era linda na primeira quadra, se tinha um riso lindíssimo no verso 3 da primeira quadra, agora tem uns cabelos lindíssimos também no verso 1º da segunda quadra. Portanto, outra vez, ela é bonita, ela tem um sorriso lindo, ela tem uns cabelos lindos. Ângelo Rodrigues, Petrarca, está aqui. Portanto, é a mulher de Petrarca, de teus cabelos ondulados pende o meu coração fiel para seu dano. Eu amo-te por isto que tu és. Bonita, riso bonito, suave, cabelos lindos. Eu amo-te com a luz dos teus olhos, cupido ufano, sustento o puro fogo em que me acende. Olhar para ti é sentir esse amor, é sentir o teu cupido. Cupido é a metáfora do amor puro, porque o cupido é, como vocês sabem, o amor é o Deus do amor. Causa gentil das lágrimas que choro. Estou no primeiro tercete. Então qual é a causa das lágrimas porque choras, poeta? Porque eu amo a Narda. Quem é esta mulher? É uma mulher feita para ser amada. Porquê, poeta? Olha, porque ela é muito bonita, porque ela tem um sorriso lindo, porque ela tem uns cabelos maravilhosos, porque ela é fiel, porque ela está envolta num núcleo de cupido. Causa gentil das lágrimas que eu choro é ela. A tudo te antepõe minha ternura. Tu não ligas a nada de que é meu, nem à ternura que te dou. E, quanto adoro o céu, teu rosto adoro. O céu foi feito para ser adorado, mas está lá longe. E olha, ele também adora o teu rosto, que foi feito para ser adorado, mas também está tão longe de mim. Portanto, o poeta está longe desta Anarda, desta mulher muito bonita, que eu diria que é o ideal de Petrarca. O golpe que me deste quando me disseste não, anima-me e cura-me. Eu tenho que partir para outra, não posso ficar aqui. Mas ai, que em vão suspiro, mas eu suspiro em vão. Eu em vão te peço, ou te digo, não pertence a piedade à formosura. És tão bonita, mas és tão má. Não és nada piedosa. Portanto, a mulher que não se encantou por ele. Outro slide. Autorretrato, toda a gente conhece. Sandra Ramos, autorretrato. Um bocadinho, já está. Estão a ouvir? Estão. Ok. Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, mião na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno, incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveas mãos, por taça escura, de zelos infernais letal veneno, devoto, incensador de 1000 deidades, digo, de moças 1000, num só momento, e, somente, no altar amando os frates, ex-bocage em quem luz algum talento, saíram dele mesmo estas verdades, num dia em que se achou mais pachorrento. Muito bem. Portanto, é o autorretrato, cá está o eu. Lembram? Quais eram os temas de Bocage? O eu, o amor e a morte. Portanto, o autorretrato é o eu. Ele autorretrata-se nas duas primeiras quadras, não, nas duas primeiras quadras e ainda no primeiro terceto. Como é que ele diz ser? Magro, olhos azuis, moreno, pés grandes. Na altura, ele não é alto, embora seja baixo, não é alto, embora seja baixo, não é alto, embora seja Deus, médio. É um homem triste, triste de aspecto, triste de figura, não é assim um galã. Tem um nariz alto no meio, nariz alto no meio, é pencudo e não é pequeno. E se é incapaz de assistir um só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura. Se estiver onde estiver, num momento qualquer,
desaba, começa um problema. É um homem furioso, bebendo enivia as mãos por taça escura, de zelos infernais, letal veneno. O letal veneno dos zelos infernais é o ciúme. Eu, se vejo alguém olhar para a minha mulher, Deus meu, ou para a minha amada, porquê? Porque o amor transforma-se logo num ódio. Eu não sou capaz de lidar com ele. Por baixo, ele acaba mais ou menos a sua visão, a visão da parte física dele, o homem médio, de altura, um homem moreno, um homem de olhos azuis, um homem triste, quer de figura, quer de aspecto, de nariz alto, portanto pencudo. Um homem que ama, mas que vive minado pelo ciúme. Depois diz, quase no final, mas eu não amo só uma mulher, sou um devoto e incensador de 1000, olha aí o quantificador 1000, deidades. E depois diz brincando, de 1000 deusas, digo de moças 1000, como quem diz, eu não amo uma mulher só, amo 2, amo 3, amo 10, amo 20, amo as que me parecerem. Mas num só momento e no altar, amando os frades. É uma ironia, está a brincar connosco, por causa do quê? Ele diz que nem todos os homens de Deus são maus. Ele aqui está a tentar redimir-se no seu autorretrato daquilo que fez quando escreveu a carta à Marília, falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, ele diz que até tem uma certa simpatia pelos frades. Agora diz, eis, estou aqui, Bocage, em quem luge algum talento. Eu tenho algum talento para escrever. E saíram dele, saíram agora estas verdades. Eu sou assim, amo muitas mulheres, até gosto de alguns frades. Num dia, mas só escrevi isto num dia, é que eu senti que estava mais pachorrento. Tinha, como dizem os biógrafos, um copinho a bordo. Slide. Agora cá está a noite e a morte. Este leio eu. Oh, retrato da morte. Oh, noite amiga, por cuja escuridão suspiro há tanto. Calada, testemunha de meu pranto, de meus desgostos, secretária antiga. Pois manda, amor, que a ti somente os diga, dá-lhes pio, agasalho o teu manto. Ouve-os, como costumas, ouve, enquanto dorme a cruel que a delirar me obriga. E vós, ó cortesãos da escuridade, fantasmas vagos, mochos espiadores, inimigos como eu da claridade. Em bandos, acudi aos meus clamores, eu quero a vossa medonha sociedade. Eu quero fartar o meu coração de horrores. Expliquei isto há bocadinho. Eles acabam todos na morte. E ele, Bocage, o vosso conterrâneo, fez da morte a sua confidente. Por isso ele diz, ó retrato da morte, é uma apóstrofe. Noite amiga, é uma noite que é amiga dele, confidente dele, por cuja escuridão eu suspiro há tanto. Eu quero estar contigo, eu quero morrer. Eu não quero ver o sol. Tu és uma calada testemunha de meu pranto. Tu és mesmo uma boa confidente, porque calas tudo quanto eu digo. Enquanto, se eu contar ao Jorge, ele amanhã contará ao Zeferino o meu problema, à noite pode ouvir tudo o que eu disse de bom e de mal, que não contará a ninguém. Portanto, é a ideia que partiu já da época medieval e das cantigas de amigo, estou a recuar no tempo, na tal longa noite de 1000 anos, da ideia de que as meninas não deviam contar os amores aos humanos, deveriam contá-los à natureza personificada. E vocês todos estão lembrados de ai flores de verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus Joé, que é de Dom Dinis. Ou seja, a menina na altura arranjou como confidente as flores de pinheiro e aqui, no século XVIII, o nosso Bocage arranjou como confidente dele à noite, perceber que ela era sua confidente porque não contaria a ninguém. De repente sai de uma confidência para outra. Quem são? Saiu da noite para os cortesãos da escuridade. São fantasmas, são mochos espiadores. Portanto, ele ama a noite e os mochos. O mocho espiador anda, vagueia sobre os cemitérios. Inimigos, como eu, da claridade. Vós andais pelos cemitérios. Eu também já sou inimigo do dia. Eu quero estar convosco.
na vossa sala, aí na tumba, na morte, estou farto de viver. Em bandos mochos, acudi aos meus clamores, vindo ao pé de mim depressa. Eu quero a vossa medonha sociedade, eu quero a sociedade da morte, eu quero fartar o meu coração desses horrores e não dos horrores que eu vejo os homens fazerem política e socialmente, que é matar o cavador, é matar o homem pobre, é fechar a fábrica, é atirar a mãe ao filho. Slide. Slide, passa à frente. Agora eu sei que vocês, como não temos muito tempo já, sabem que este é o grande, e como é o grande, vou pedir ao Zeferino Boal, tem uma voz muito bonita, para ler Já Bocage Não Sou. Não se ouve. Zeferino, não estás? Zeferino, não estás, não tens som. Desculpem. Ok. Agora já me ouvem? Já. Já bocage não sou à cova escura. Meu astro vai parar desfeito em vento. E aos céus ultrajei o meu tormento. Leve-me torne sempre a terra dura. Conheço agora já quão vá a figura. Em prosa e verso fez meu louco intento. Musa, tiveram algum merecimento. Se um raio de razão seguisse pura, e eu me arrependo, a língua quase fria, brada em alto pregão à mocidade, que atrás do som fantástico corria. O Tarentino fui, a santidade, manchei, oh, se me creste, gente ímpia, rasga meus versos, crê na eternidade. Muito bem, Zeferino, muito bem lido. Já Bocage não sou ele, sentia que a morte andava por perto. À cova fura, à cova escura, o meu oeste é a minha poesia. À cova escura comigo, para a cova, vão os meus versos ficar desfeitos em vento. Mas perdoa, Deus, porque eu aos céus ultrajei. Deus, eu falei mal de ti. O meu tormento leve me torna sempre a terra dura. Perdoa-me, Pai, antes de eu chegar lá. Agora tenho consciência da figura que eu fiz quando escrevi em prosa e em verso este meu louco intento de falar mal de ti, Deus. Musa, mulher que sempre me ajudou, a musa, dizem que eram os golfinhos do Sado, tiverem algum merecimento se um raio de razão seguisse pura. Eu não tinha razão quando escrevia aquelas porcarias sobre Deus. Porquê? Porque aquilo não era racional, era a minha emoção a funcionar. Eu me arrependo, estou arrependido. A minha língua está tão seca que está quase fria. E agora faço um brado à mocidade, à juventude, que leu os meus versos todos de lês a lês e que atrás de mim corria a mocidade de Setúbal e a mocidade de Lisboa. Eu fui ao Tarantino, um poeta italiano horrível, que escrevia sobre a prostituição, que escrevia sobre as coisas horrorosas da vida. Tudo aquilo que é horrível, não venho ao caso contar-vos, e que só fazia texto a troco do pagamento. Outro malvado fui, outro amante das prostitutas fui. A santidade eu manchei, porque fui lá também a elas. Oh, se me creste, gente ímpia, se acreditaram em mim, gente que me leram, rasgai agora os meus versos, jogai fora os meus versos enquanto é tempo, e é urgente que creiam agora que há, afinal, eternidade. Eu que estou às portas da morte, agora acredito que há Deus, que há eternidade, que há céu e que há inferno. Quando ele tinha escrito a carta à Marília e foi preso por isso, dizendo que não existia nada na vida para além dela. Verdade? Mesmo? Está certo? Sim. Quem foi o Artino? Um poeta italiano. Verdade? Sarcástico? Sim. Crítico? Sim. Falava só de quê? De coisas horrorosas. De quê? De promiscuidade. E só escrevia para quem? Para quem tinha dinheiro e lhe comprava os versos. E ele diz que foi outro Tarantino.
andou com elas, viveu para elas, pagou o amor que teve e recebeu delas. Verdade? Vamos só agora, para acabar, não vos quero amassar mais, ao soneto dele dedicado a Camões. Passar? Essa não interessa? Não? Agora. Eu tinha mais 4, como vê, mas dado o adiantado do tempo, vejo que daqui a pouco estou a cansar-vos. Ele era ídolo de Camões. E por isso ele diz: Camões, grande Camões, quão semelhante has teu fado ao meu quando o escutejo. Que semelhanças existem tantas entre o meu fado, o meu destino e o teu quando o escutejo, quando os ponho lado a lado. Igual causa nos fez, perdendo o tejo, arrastar com o sacrílego gigante, porque os dois fomos marinheiros. Os dois saímos do Tejo para ir para a Índia, apanhámos ambos com o cabo das tormentas. Como tu, eu e tu, junto ao Ganges, lá na Índia, ao rio, sussurrante, da penúria cruel no horror me vejo. Saí da Índia, cheguei a Portugal e encontrei-me na penúria. Não tenho nenhum tostão. Vou morrer, vou enterrar-me de certeza num lençol. Que horror ver-me assim. Como tu, tive gostos vãos, gostos doidos, que em vão desejei, não podia ter sido em vão. Também carpinto estou a sofrer muito, saudoso amante das mulheres que amei, que eram verdadeiras e que eu joguei fora. Ludibrio, gozo, como tu, da sorte dura. Eu tive momentos de felicidade, mas gozo com esses momentos, eu gozei com ele. Ele está a pôr no presente. Logo, o presente indicativo, vou dizer-vos aqui, é o tempo da realidade, é o tempo da universalidade. Por isso, o poeta, porque é universal, quando usa o presente indicativo, vai universalizar o texto. Ludibrio como tu, da sorte dura. Meu fim, eu agora, tal como tu, eu peço ao céu a morte. Pela certeza, vejam agora, amigos, pela certeza de que eu, tal como tu, só terei paz na sepultura. Eu, Camões, tal como tu, só terei paz quando morrer. Mas tu és meu modelo meu tu és. Mas, oh tristeza, mas que tristeza eu tenho. Tu és o meu herói, és o meu modelo, mas eu tenho uma tristeza muito grande, porque eu imito-te na aventura, nas coisas más, mas não te consigo imitar nos dons da natureza, na capacidade de escrever em verso, Lusíadas, poemas sobre Portugal e os portugueses. Ok? Acabou. Tenho dito. Espero. Luísa, é assim, eu só posso dizer que, para quem não conhece a Luísa, da forma como apaixonada que se empenha nas coisas, não foi surpresa e acho que muita gente que anda por este país a apresentar aí planos com a Luísa a transmitir sempre esta paixão quando se empenha nestas coisas, é uma maravilha. Pedido de desculpa porque andei tecnologicamente, por isso é que uso aqui dois instrumentos, mas hoje ambos os instrumentos estavam a falhar. Eu só tenho pena que não haja mais gente a falar sobre os nossos poetas, os nossos pensadores, da forma como tu falas olha, filho, muita gente podia para a aprender academia, alguma coisa. o Agostinho da Silva, vocês não podem perdê-lo. Têm que o trazer aqui. Não, vamos ter. Alguém que fale eu dele. vou perguntar a alguém que dos que estamos Exato. Que fale de Agostinho queira da colocar Silva. alguma questão e não alguém queira colocar aqui alguma ok. questão ou complementar alguma coisa Muito bem. sobre Cás. Acho que eu já fui apanhado de surpresa a ler este que está. Ok. Mas a Analisa, que ainda não falou, vai-me perguntar qualquer coisa. Podes tirar aqui a compartilhar o texto, está aqui a ser compartilhado, que era para poder, assim vemos melhor e em nosso nome agradecer esta brilhante apresentação que fizeste
E agora que vejo ali a chefe da claque a dizer que vale por 100, é uma maravilha. Portanto, ouvir a Luísa falar. Analisa, Ou questões. seja, alguém... Não. Vítor. Não. Jorge. Eu não Eu tenho. não sabia que vinha para um exame. Epá, então para a próxima não me apanho. Fazerem perguntas. Não a sério. sabias que vinhas para um exame. Pois. Eu não. Eu aqui entretido a fazer 50 mil coisas e a ouvir, parecia música, e de repente fazem uma pergunta, não há outro. Podia haver para a próxima convide os dois para dar respostas. Tá. Luísa, eu não vou quebrar aqui nenhuma confidência, mas eu transmiti para o Jorge, porque nós estamos envolvidos noutras frentes, Certo, e já eu percebi. disse assim, Eu percebi. trazermos a Luísa para transmitir certa comunicação de uma forma apaixonada, acho que virávamos as plateias todas e as telas todas. Porque Obrigada, meus amigos. Obrigada. Não, Obrigada de coração. Agradecer muito a presença de todos. Nós vamos continuando aqui a cumprir. Eu estava aqui também ao mesmo tempo, uma pessoa de Cabo Verde já estava aflito, porque não conseguiu entrar. Não conseguiu entrar para assistir, mas está a agendar para falar de Cabo Verde, a partir de Cabo Verde no final do mês de agosto. Portanto, estamos a fazer um caminho. Querido, pela plateia que está aí, está a compor-se. Nós fazemos isto com gosto, com prazer. Isso. Estamos aqui com caras novas, vamos conhecendo. E eu vou passar a palavra, como é habitual, à Analisa ou ao Vítor, que eles também, Ok. também Deles têm vai ter direito. que falar. Não é o direito, tem o dever também de dizer qualquer coisa e encerrar. A sessão. Porque a Luísa já estão fortes de me ouvir também falar. Ok. Então vá, Vítor ou Analisa? Vítor. Deixa encerramento para o Vítor, eu tenho que começar a aparecer. Acho que é melhor tu. Começas a ficar com os encerramentos. Não, é porque isto, eu já ouvi falar no último exame de português para o quinto ano e não quis fazer mais nenhum, sabe? Então vou fazer uma maldade daquelas que a Luísa gosta. Há aqui duas coisas que eu gostava só de dizer, que eu realmente, eu hoje conhecia uma faceta do Bocage que na realidade não conhecia. Conhecia mais a faceta satírica, aquela que é mais conhecida por toda a gente. A brejeira. A contra-literatura. E aquela que, digamos, que é mais agradável ao ouvido. Exato. Do que propriamente, pronto. E sempre que há uma faceta dessas, ela torna-se muito mais agradável ao ouvido e, como tal, é mais conhecida do grande público, não é? Sem dúvida. Temos aqui um público razoável, mas pronto. Eu esta não conhecia. Há aqui algumas coisas que eu não conhecia. Essa paixão, digamos que do Bocage por Camões também não conhecia. Muito grande. E esta história, por exemplo, da Inquisição, e na altura em que ele aparece, que é realmente uma altura forte da Inquisição, realmente também não desconhecia completamente que realmente ele tinha estado... Ele foi preso por eles. Nas malhas da Inquisição. Uhum. Mas pronto, mas nada me surpreende. Ele foi preso no Aljube. Nada me surpreende, porque na realidade ao ser de tal maneira brejeiro e ao criticar algumas coisas que dentro digamos, dessa faceta brejeira, ao criticar algumas das claques da sociedade, só poderia realmente na altura ser apanhado nas malhas da Inquisição. Mas pronto, é a única coisa que eu tenho. De resto, olha, não tenho mais nada a não ser agradecer. Obrigada. E agora passo para a Ana, que ela está ali, muito calorinha, mas acho que tem qualquer coisa para dizer. A Ana tem, a Analisa tem. Então deixa-me fazer aqui uma maldade. Então acho que eu não estar a falar, pronto. Já que vocês os dois estão com cerimónias, queres fazer aqui uma maldade? Queres falar? Não, pode falar, dizer alguma coisa? Não. João e Ângelo, querem usar a palavra? Eu posso só apenas agradecer, estive aqui muito atento a ouvir também, eu gosto sempre de aprender.
Bocage realmente não sabia muito sobre ele, hoje aprendi um bocadinho. Mas pronto, não tenho muito mais a dizer senão agradecer por este bocadinho e por toda a inspiração da Luísa, porque sem dúvidas que realmente da maneira como coloca aqui, isso é mesmo com paixão, com amor que coloca tudo e portanto torna-se fácil também nós adquirirmos muito o conhecimento assim, quando alguém o está a divulgar também dessa forma. Portanto, muito obrigado. Só tenho a agradecer e quero estar presente nas próximas também. Obrigada. Obrigada, eu. João, isto é muito simples. Se nos mandar um e-mail para nós, se não vir no Facebook, nós difundimos isto por WhatsApp, difundimos para dezenas, centenas de pessoas. Portanto, e é sempre para todos os eventos. Seja qual for o tema, o da próxima semana, das semanas seguintes. Ângelo. Irei enviar, até porque Agostinho da Silva é alguém que me interessa muito também. Exato, e como já falaram, merece ser trazido aqui. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. É um pensador. Eu devorei a Soma, e a Soma é excelente. Olha, eu estou a ouvir com muita atenção, obviamente. Eu já conheço a Luísa, tenho esse privilégio, há 30 anos que a gente se conhece. Essa honra, foi minha colega, fomos colegas durante alguns anos. Ouvi as aulas apaixonadas dela e os alunos, que eram muitos deles comuns, falavam maravilhas e, de facto, contrariamente a outros, como eu, porque não tínhamos a sala mais vazia do que sempre do que as aulas dela, não é? Portanto, ela é de facto uma mulher apaixonada e de facto coloca esta intensidade e esta energia que tivemos todos a oportunidade de assistir. E de facto também, como disse o colega anterior, enfim, eu também, há coisas de Bocage que me escapam, como escapará a todos, não é? Não sou nenhum especialista, e fiquei surpreendido também, ou pelo menos recordei com a dissertação dela aspectos da vida do Bocage e percebemos todos que ele é o grande inspirador, não é? Às vezes vamos radicar ao Camões, ao Pessoa, tanto Pessoa já enjoa, como dizia alguém, e esquecemos e passamos um bocado ao lado do Bocage, e de facto ele é fundador, e como estava também a dizer, o lado satírico, o lado da brejeirice é aquele que fica, que também é importante e que às vezes é reduzido ao mínimo, ou não é bem entendido, ou não é bem compreendido, e de facto há lá qualquer coisa de muito mais do que aquilo que nos chega, no meu entendimento. Eu acho que esta exposição foi brilhante, e eu de facto fiquei muito agradecido à associação e à Luísa em particular, e vou ver se conseguir acompanhando. O meu tempo também não é muito, mas pelo menos Agostinho da Silva também estou bastante interessado. E obrigado. Obrigada, meu querido. Obrigada, meu amigo. Jorge, queres 30 segundos? Dá-me 30 segundos, eu agradeço imenso. Eu dou 30 segundos porque tu falas meia hora. Não, eu vou falar um quarto de hora. Muito honestamente, eu estou-vos a ouvir a Luísa, eu troquei aqui uns WhatsApps com o Zeferino. Eu, muito honestamente, entristece-me um bocado a ver 9 pessoas aqui. Acho que a Luísa merecia mais. Eu sou muito direto, eu não sou de floreadas, de políticas, não venho nenhum cartaz político. E eu estava aqui a pensar... Que merecia mais. Eu estava aqui a pensar que isto é um desperdício intelectual, muito honestamente. Peço imensa desculpa ao Luísa, mas é um desperdício, não para as pessoas que aqui estão. Ninguém me quer, filho. Não é isso. Sabe o que é que eu estou a pensar? Muito honestamente, conta, Jorge. Quando o Vítor falava do lado brejeiro do Bocage, que é aquele que é mais conhecido, e muito honestamente, se calhar para muitos é interessante, para mim é menos interessante, fiquei surpreendido pelo que eu pude aprender. E o meu problema é como é que nós podemos utilizar as nossas famosas redes. É um problema que eu e o Zeferino temos para N coisas, não é só para esta. Podemos utilizar as nossas famosas redes, os nossos contactos, para trazer pessoas que pelo menos eu gostava de ver aqui 20, 30 professores de história, ou de literatura, ou das duas coisas, que estivessem interessados em ouvir isto. Com certeza. Mas se calhar estão a ver o Big Brother. Se calhar não está a dar ainda, ou se calhar outra porcaria qualquer. Desculpem lá o termo.
mas que não tem mesmo grande sentido. Eu percebo que as pessoas possam querer distrair-se, possam querer um momento de lazer, mas onde é que está a incompatibilidade entre o lazer e o conhecimento? Onde é que está a incompatibilidade entre ouvir uma pessoa como eu, que, muito honestamente, tomar-eu a chegar aos calcanhares da Luísa a apresentar, com essa paixão toda e cativar a audiência, e desperdiçamos este. E não foi só a Luísa, o padre, que agora não me lembro o nome, que falou. O padre foi brutal. Sim, sobre o nome do padre, mas foi brutal. Da Gama, noutro registro, não foi menos eloquente. Portanto, temos que trabalhar isto todos, temos que tentar dinamizar. Eu estou com o Zeferino na Paz, que estamos a tentar dinamizar o problema da inclusão, exclusão digital, como fator de exclusão, não só tecnológico, mas principalmente económico e social. Isto é um pouco como é que a gente consegue trazer as pessoas, tornar os temas apelativos. Eu apetecia-me, honestamente, eu tenho 5 sessões de 10, 5 sessões sobre educação. Vai sair uma, em princípio, dia 8 de setembro, vai ser a segunda, que é a educação global, e depois vamos ter uma sobre casas de acolhimento, dia 23, se não me engano. Pronto, isto também não é para fazer publicidade, mas mais ou menos. Ainda temos outras para fazer. Eu quase me apetecia pagar uma partida. Eu sei que pelo menos 50 pessoas vão lá ter, eu espero eu, em princípio não deve falhar, e apetece-me chegar às 50 e convidar a Luísa e dizer assim, olha, pessoal, eu mudei aqui um pouco a história. Em vez de nos falar sobre a inclusão digital, vamos falar sobre a falta de interesse de usar o digital para podermos agora falta uma palavra, mas seres apreendedor da verdade, pronto. É um pouco isso. Um pouco isso, mas mais ou eu menos. Vou fazer de outra maneira. Eu vou convidar a todos, mas eu vou convidar a Luísa a estar presente nesta sessão do dia 8. 8 de agosto. Não, manda-me isso. 8 de setembro. 8 de setembro. Okay. Faz-me lembrar. Eu vou encadear, nem que seja dar 2 minutos à Luísa, podem ser 5, é iguais aos meus meia hora que vão ser 15, para desafiar aquela comunidade de professoras e a marcarmos uma outra sessão especial para aquela comunidade, vai ficar dentro da EACOD se o Zeferino deixar, e todos os membros da EACOD, e vamos fazer uma repetição desta, em que vamos tentar ir buscar outro público. Zeferino, o que é que achas? Luísa, o que é que acham? Acho bem, mas vou repetir esta porque não focares noutro poeta. Podemos focar noutro poeta, mas esta... A Luísa... Jorge, não é nada. A questão, a Luísa... Diz. Concordamos. Filho, ok, mas é assim, certeza... a vez de ser a mesma sessão, podia ser... Luísa, eu vou fazer confidência. Concordando ali, olhando para os outros 2 membros da direção da EACOD, de certeza concordam, porque ainda vou abrir uma confidência. A Luísa está ansiosa para outubro ou novembro voltar a falar sobre outra personalidade. Vou. Falar sobre... Está prontinha. Pronto, o Jorge já abriu. Já abriu. Posso. Eu tenho estado muito calada, posso. E porque eu vou-me embora. Completamente diferente. Porque é assim... Sim, ela hoje já ficou... Essa questão dos poetas, para mim é tudo muito novo, eu não conheço a literatura portuguesa e pronto, mas eu tenho apostado muito na divulgação, principalmente quando nós temos temas sobre os poetas, em divulgar imenso na nossa base de dados, que é enorme, de escritores. E fico muito surpresa como é que os escritores não aderem a estas iniciativas. Porque a nossa base realmente é muito grande
e dos escritores, editoras, isto tudo, e deveriam estar aqui presentes. Pois. Tem tudo a ver. A questão é, com tanta emoção, consegue envolver tanto as pessoas, porque não pegarem temas que realmente vão de encontro àquilo que as pessoas precisam neste momento, às necessidades delas, e deixar os poetas para mais tarde, para outro momento. Esta é uma sugestão. Pois. Acho que sim, olha, por exemplo, olha lá, tens aí temas atuais ótimos, tens a violência doméstica que tem que se lhe diga, caramba. Nós vamos amadurecer estas ideias. Olha, eu mando por e-mail ou o que seja, eu vou fazer uma maldade. Diz? Eu vou fazer uma maldade. Luísa, tens mais 15 segundos, porque eu a seguir vou fazer uma maldade muito grande. Então quais são? Então é assim. Não, tens mais 15 segundos. 15 segundos, até assim, há temas como a violência doméstica, como o racismo, como a xenofobia, como agora, olha, o problema desta, como é que chama isto, desta pandemia, que são temas que podem dar sessões e atividades variadíssimas e de grande teor. Acredita? Estão planeados, estão agendados para ir. Já acabaste, Luísa? Já. Então acabaram o teu tempo de antena. Então pronto, agradeço a todos. Boa noite, beijinhos. Espera aí, em nome da ECOD, agradecemos este momento, mas eu não posso, já que tu tens o dom de comunicação e de desafiar e apanhar toda a gente desprevenida, eu não posso já dizer que a ECOD começou, salvo erro, em 2008, numa reunião numa terra na margem sul. E a melhor pessoa para encerrar hoje é a pessoa que te conhece há mais anos, que nasceu nessa terra, que é Alcochete. Portanto, agora é a Sandra que vai encerrar. Muito bem. É a Sandra que vai encerrar. Também tenho o direito de fazer a maldade. Querido, está bom. Então, muito boa noite. Conheço a mãe há 44 anos. Eu tenho da mãe. Sempre foi uma menina muito humana, com um coração enorme, com uma sabedoria muito grande, bastante humilde, gosta muito de ajudar, seja quem for, dar a mão a toda a gente. É uma excelente pessoa, é uma excelente comunicadora, uma excelente professora, e vou partilhar-vos convosco uma grande confidência. Nunca li um único livro dos Maias, de Bocage, porque eu aprendia com a minha mãe, ouvia. Levava os 19 e os 20 na escola. Portanto, não devia dizer isto, mas é verdade. Nós íamos para o paradão da Costa da Caparica e a mãe, durante a tarde, contava uma história dos Maias, dos Lusíadas, bastante focada naquilo que efetivamente interessa, portanto, sem dispersões, bastante concisa. E eu tinha os meus 19 e os meus 20 e fazia um brilharete. Obviamente que dizia aos meus colegas, li tudo, mas efetivamente não li. Portanto, o meu livro sempre foi a mãe. A mãe tem sido uma grande inspiração para mim, como é óbvio, como alguns também já sabem. Gosto muito de ouvir. E recordo-me muito bem nas aulas que tinha aulas na mesma escola que a mãe, e ouvia os outros colegas, ouvia inclusivamente também dar aulas no piso superior de francês e português, portanto toda a gente, todos os alunos bastante motivados e muito amigos, muito confidentes também. Nunca tive a mãe como professora, mas tenho a melhor coisa do mundo, portanto, que é a minha mãe. A ela lhe devo tudo. Tenho um orgulho enorme na mãe. Tenho muito orgulho em vocês também, portanto, acho que esta associação tem tudo para dar certo e com certeza que vai dar, sim senhora. Realmente também tenho imensa pena não existir um pouco maior, não é? Com outro tipo de pessoas, não só poetas, mas disseram efetivamente os
professores e outras pessoas também, não é? De outras áreas, porque é bastante construtivo, aprendemos imenso. Ouvir falar, pelo menos eu sou assim, eu gosto mais de ouvir falar e retenho melhor as palavras e os ensinamentos de propriamente ler, até bem mais cativante, e a expressão da própria pessoa, da comunicadora, é extraordinária. É a minha mãe, não é? Agradeço-vos do fundo do coração terem convidado a minha mãe, estou muito babada. Tentei ser os 99, mais um que sou eu, sou 100, mas os que estamos aqui somos muito fortes e acredito que daqui para a frente, nas próximas sessões, onde havia mais 4, mais 5, mais 6 e qualquer dia haveremos de ser 50. E o Zeferino não vai conseguir, caibemos todos aqui na tela. Muito bem, muito bem. Obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado. Beijinhos, filha, beijinhos. Obrigado, Beijinhos. obrigado a todos. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Beijinhos. Tchau, querido. Boa Tchau. noite. Adeus.